Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Eu creio que Deus é bom, tem coisas boas para você, hoje mesmo, aqui nessa ministração. Eu creio que Deus vai falar com você. Tem princípios espirituais poderosos para serem compartilhados na sua vida e que vão te edificar, que vão te abençoar, que vão encher o seu coração de fé, porque sabemos que ao ouvirmos a palavra de Cristo, a fé é gerada. E uma vez que a fé é gerada, milagres acontecem. Então, com certeza, enquanto nós compartilhamos aqui a palavra, seu coração é aquecido, seu coração se enche de fé e coisas espirituais começam a acontecer, bênçãos começam a ser derramadas, porque há poder na palavra de Deus, há poder quando você para ouvir a mensagem do Evangelho. E com certeza você vai receber hoje da parte de Deus ministração poderosa. E eu quero declarar que o Senhor é por você. E se o Senhor é por você, quem será contra você? Não há ninguém, não há nada que vai poder te impedir de alcançar os planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você tem um dia cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça e do favor de Deus. E nós vamos compartilhar hoje a história de Abraão. Com certeza tem princípios espirituais poderosos para nos ensinar aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Por isso, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir, de mover, de operar, de falar conosco através da sua palavra. Pai, nós voltamos nosso coração, nosso espírito para o Senhor, para as coisas dos céus. E declaramos que hoje nós ouviremos a Tua voz, perceberemos o Senhor por meio da Tua palavra. E que o Senhor possa nos ensinar hoje de uma forma poderosa, possa ministrar os nossos corações. E que possamos ser renovados, tocados, marcados. E principalmente possamos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos ler Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Você é uma bênção. Quer dizer para você que está aqui, você é uma bênção. Você é uma grande bênção. Você é muito abençoado. Nunca se esqueça disso. A Bíblia diz que Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já somos abençoados. Você é abençoado em nome do Senhor Jesus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, as histórias de Abraão, Isaac e Jacó nos falam de 3 experiências pessoais, individuais, que nós temos com Deus. Então, essas histórias não estão por acaso na Bíblia. Então, quando a gente vê o livro de Gênesis, você pode perceber que do capítulo 1 até o capítulo 11, né, Deus dá ali, ou escreve um período de história de 2000 anos. Então, 2000 anos estão contados ali em 11 capítulos. Mas depois do capítulo 12 até o capítulo 50, nós vemos a história basicamente de 4 homens, Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí você vê que esses tanto de capítulos foram ali contadas apenas por 300 anos, o período de 300 anos. Ou seja, em 2000 anos de história, Deus reservou ali 11, 12 capítulos. Depois, em 300 anos aproximadamente, 38 capítulos. O que isso nos mostra? Nos mostra que Deus não está mais interessado na história, mas Deus está interessado nos princípios que estão por detrás dessas histórias. Então, o fato de Deus colocar mais escritos,
com menos tempo de história, isso nos mostra que ele quer dar mais ênfase a esses princípios espirituais por detrás desses homens. Então nós vamos estudar esses próximos dias a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e vamos chegar em José. Mas basicamente, essas três experiências desses três homens, Abraão, Isaac e Jacó, é a nossa experiência individual com Deus, que vai nos ajudar a viver a vida coletiva. E que você vai ver que desses três homens nasceu a nação de Israel. E claro, com certeza, a nação de Israel vai apontar para a igreja. Então nós, por um lado, temos a experiência individual com Deus, como Abraão teve, como Isaac teve, como Jacó teve, para que também possamos viver a vida coletiva, entende? E você vai ver hoje, nesses próximos dias, que nós compartilharmos acerca desses homens, que nós precisamos ter essas três experiências com Deus. E Abraão é a primeira experiência que nós aprendemos. E o que é a experiência, ou o que a história de Abraão nos ensina? Então, a história de Abraão nos ensina a ver a Deus como Pai. Essa é uma experiência que eu e você precisamos ter. Conhecer a Deus como nosso Pai. E quando eu falo Pai, é viver uma dependência desse Pai. É ser conduzido por esse Pai. É seguir as direções desse Pai. E aí nós vemos Deus nos ensinando aqui acerca da história de Abraão, a ver Deus como Pai. Tanto é que o nome Abraão, ou primeiro Abrão, né, que significa Pai exaltado. Depois nós temos que Abraão, que o nome dele foi mudado, não é? Foi acrescentada uma letra, com certeza a letra que vem do nome de Deus, e que se tornou Abraão, que significa pai de multidões. Depois nós ficamos sabendo que, na palavra de Deus, que ele se torna o pai da fé. Então, a vida de Abraão é envolta a essa experiência de ver a Deus, de conhecer a Deus como pai. Então, você vai perceber que tudo na vida de Abraão foi iniciativa de Deus. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o conduziu para a terra que ele deveria ir, foi Deus que deu a ele o filho que ele não poderia ter. Tudo foi iniciativa de Deus na vida de Abraão, a iniciativa desse pai, conduzindo Abraão para o propósito. E a primeira vez que Deus aparece para Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus. Isso está narrado também ali em Atos capítulo 7. Olha o que a Bíblia diz. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então aqui nós vemos em Gênesis que ele estava em Harã, mas aqui diz que ele foi chamado antes. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que nós agora habitais. Nós habitamos, ok? Então, antes de ser chamado por Deus, vemos que a família de Abraão, ela servia a outros deuses. Provavelmente Abraão também adorava a outros deuses, né? Lá em Josué 24, 2 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Ou seja, foi do lugar de idolatria que Deus tira então Abraão. Uau! Deus pega alguém que estava adorando outros deuses, alguém que estava distante dele, e o escolhe, e o chama, e o traz para perto, para cumprir o propósito. Então, Abraão foi a escolha divina. E Abraão precisou apenas o quê? Obedecer. Olha, eu estou te chamando, vai para essa direção. Então, ele simplesmente foi. Então, veja, Deus escolhe aqueles que ele quer usar. E eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Jesus mesmo disse: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Eu quero dizer para você, você é uma escolha divina. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa
importa aonde você vivia antes. Eu quero dizer, você é fruto da escolha divina. Deus te escolheu para um chamado poderoso. Não importa da onde você veio, não importa o lugar onde você nasceu, importa que você foi escolhido pelo Senhor. E se Ele te escolheu, Ele tem um propósito poderoso para fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, porque você é um filho amado do Senhor. Você tem um Pai que te ama, um Pai que te escolheu, um Pai que te separou para um propósito poderoso e glorioso nessa terra. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, nós somos a escolha divina. Então, quando Deus nos chama, temos que apenas dizer sim a esse chamado. Apenas dizer, Senhor, eis-me aqui. Então, Ele não escolhe quem se acha pronto, mas capacita quem Ele escolhe. Temos que ser cristãos que apenas respondem sim ao chamado de Deus. Não estamos nessa terra por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida, na sua história de vida, na sua família. Não é por acaso que você está nessa casa onde você está, nesse país que você está, fazendo o que você está fazendo. Com certeza Deus está arranjando todas as coisas para o propósito. Eu quero dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Então veja, quando você entende o chamado, o propósito de Deus para a sua vida, você simplesmente deve dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Mas talvez você fique pensando, pastor, mas eu não sou capaz, não me sinto capaz, não me sinto adequado. Olha, não importa, se Deus está te chamando, Ele mesmo vai te adequar, Ele mesmo vai te ensinar, Ele mesmo vai te conduzir nesse chamado que Ele tem para você. Existe uma unção de Deus sobre os seus filhos, e essa unção nos capacita. O que é unção? É a capacidade de Deus fazer nas nossas vidas quando nós não somos. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira a unção. Quando você vê um passarinho lá no fio, cantando, isso não é unção. Mas você sabe o que é unção? É quando você vê um boi lá em cima do fio, cantando. Isso é unção. Porque é um milagre. Você não vê bois por aí em cima dos fios. Não, não. Você sabe que se você vê um boi em cima de um fio, cantando, é sobrenatural, é milagre. Isso é unção. Unção é Deus nos dando aquilo que nós não somos capazes por nós mesmos. É a capacitação que vem do Senhor, é uma capacitação divina. Então Deus, Ele gosta de se mover através daqueles que não são. Essa é a maneira como Deus fez. Deus escolhe os que não são, Deus escolhe os fracos para fazer deles fortes. Então Deus chama Abraão ali numa terra de idolatria para fazer dele um pai da fé. Uau! E é isso que Ele vai fazer com você também. Vai te levantar de uma forma extraordinária. Então, na experiência de ver a Deus como pai, precisamos então buscar conhecer a vontade dEle para as nossas vidas. Então, na vida cristã, é importante que nós aprendamos a depender completamente do Pai. Então, não somos nós que caminhamos na frente de Deus, depois o convidamos para vir e nos ajudar naquilo que nós decidimos fazer. Não, pelo contrário, Deus estabelece o caminho e nós obedecemos e seguimos o caminho que Deus tem para nós. A nossa parte é obedecer ao chamado de Deus, seguir as direções do Espírito, ser conduzido por Ele. Infelizmente, muitas vezes nós tomamos nossas próprias decisões, nós tomamos nossos próprios caminhos, mas deixa eu te dizer, o homem de Deus deve tomar o caminho que Deus tem para ele. Nós temos que se posicionar para andarmos na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós vemos que, a priori, a resposta de Abraão não foi completa. Primeiro, Deus falou para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E você vê que Abraão, ele não deixou a sua parentela, ele ainda levou o pai, ele ainda levou Ló. Deus já havia dito ali em Ur dos Caldeus, nós lemos, para deixar pai, para deixar ali a parentela e seguir o chamado. Olha, quando nós falamos de salvação, você pode dizer sim, que você e sua casa será salva, é fato, não é? Que a salvação realmente engloba isso, mas muitas vezes chamados não. Muitas vezes o seu parente, os seus pais não têm o mesmo chamado que você. Às vezes seus primos, os seus tios, não. Então o chamado é, com certeza,
para você. E com certeza, claro, você é casado, é para sua esposa, e para ali os seus filhos. Mas você sabe de uma coisa? Muitas vezes nós vemos isso na vida, a história de muitas pessoas, respondendo ao chamado e deixando os pais, deixando nações. Eu mesmo deixei meus pais, a parentela, para viver em outra nação, para responder um chamado de Deus, uma convicção que Deus me deu. Então veja, nós temos que seguir as direções do Senhor. Abraão, por um momento, ele levou ainda a sua parentela. E aqui no capítulo 12 de Gênesis, que nós lemos no início, já mostra ele pela segunda vez. Isso é poderoso, isso é a graça de Deus. Veja, às vezes nem sempre nós respondemos completamente o chamado, mas nós estamos indo. Abraão foi até metade do caminho. Mas olha, a graça de Deus é tão grande porque Deus não desistiu de Abraão. Não falou, olha, você não saiu da sua terra, então agora acabou para você. Você levou sua parentela, então acabou para você, acabou o chamado. Não. Deus voltou e o conduziu. Novamente falou, olha, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Continua seguindo. Você vê que até ele leva mais um pouco Ló, seu sobrinho, mas daqui a pouco Deus faz com que eles se separem, né? Deus mesmo fala ali instrui ali Abraão, e Abraão toma uma posição. Na verdade ele percebe que não dava mais para andar com Ló. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, porque há princípios espirituais também poderosos nessa separação entre Abraão e Ló. Abraão percebeu isso, com certeza Deus mostrou para ele que não dava mais para andar junto no chamado que Deus tinha para Abraão e não para Ló. Então você vê que essa história de Abraão nos ensina a ver a Deus como Pai, esse Pai que nos conduz para o seu propósito. Então, agora é fato, nós podemos viver a vida cristã buscando os nossos próprios planos, nossos próprios propósitos, mas o melhor é que a gente busca o propósito do Senhor. A gente pode viver em busca dos nossos próprios sonhos, mas é melhor nós vivermos os sonhos de Deus para nós. Com certeza, nós podemos tomar nossas próprias decisões, mas é melhor, com certeza, seguir as direções de Deus. Lembra? A vontade de Deus ela é boa, agradável e é perfeita. Se você se abrir para seguir esse propósito, com certeza você vai desfrutar de uma vida abundante. Então, de tudo que nós compartilhamos aqui hoje, eu quero dizer algo. A vontade de Deus, ela é sempre boa, é sempre agradável. E ela é perfeita. No final você vai dizer, valeu a pena ter permanecido. Valeu a pena ter estado no lugar onde Deus me chamou para estar. Fazer a vontade dele, estar envolvido na sua obra. Com certeza você vai dizer que foi perfeita. E você vai ver isso. Agora, deixa eu te dizer. Se você hoje está vivendo longe do chamado de Deus, talvez um dia Deus te chamou para algo. Chamou para um propósito. Chamou ministerialmente, você está afastado, longe. Eu quero dizer que hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia que Deus está falando, filho, volta. Volta para o caminho que eu tenho para a sua vida. Porque talvez você chegou aqui assim. Talvez você está ouvindo essa ministração aqui e você, por um acaso, chegou aqui. Mas eu quero dizer para você, Deus está falando com você, volta. Volta para o chamado que eu tenho para a sua vida. Porque talvez você paralisou no meio do caminho. Talvez as circunstâncias, talvez situações que você viveu e você parou. Eu quero dizer, Deus tem um chamado, um propósito para a sua vida. Então continue. Aleluia. Agora, se você ainda não conhece o propósito de Deus, você está aqui dizendo, pastor, que propósito, que chamado. Então ore a Deus, fala, Deus, me conduza ao teu chamado, porque é Deus que chama. E se Deus tem um chamado, e com certeza tem para todos nós, então Ele vai se revelar a nós, Ele vai se mostrar a nós. Então apenas tenha a humildade de dizer, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu chamado para a minha vida. E Deus mesmo vai conduzir você a esse chamado. E você, que está cumprindo o chamado de Deus, eu quero dizer que permaneça. Não saia da posição que Deus te deu, porque tem recompensa. Aqueles que cumprem o chamado de Deus, com certeza vão ser recompensados. Permaneça na posição que Deus te colocou. Permaneça no lugar que você foi plantado. Porque é nesse lugar que você foi plantado, você vai florescer de uma maneira poderosa e gloriosa. Abraão respondeu sim ao chamado. Ele se tornou o pai da fé. A bênção de Deus veio sobre a vida dele de uma forma tão grande. E a Bíblia diz que
Abraão foi abençoado e Deus falou para ele: agora sê tu uma bênção. Eu quero dizer isso para você. Você vai ser tão abençoado nesses dias, nesse ano, que essas bênçãos irão se multiplicar na vida de outros. O que você tem recebido vai passar para outros. Fala para as pessoas que estão ao seu redor: fica perto de mim, porque eu vou ser muito abençoado. E quando eu for muito abençoado, você que está perto de mim vai ser abençoado também. E é isso que eu quero dizer para você: fica perto de mim nesse ano. Porque eu vou ser muito abençoado em todos os aspectos. E se você estiver perto de mim, você vai ser abençoado também. A revelação que Deus me der, você vai receber também. Não é? As coisas que Deus fizer na minha vida, com certeza vai ser derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você aqui que está me ouvindo é pastor, eu quero dizer e profetizar na sua vida: Deus vai transbordar muita vida, muita revelação do seu ministério, muita luz virá sobre a sua vida, e você vai ser um canal para abençoar centenas de milhares de vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, pastor. Você vai ser boca de Deus como nunca antes. Você vai ver o que você nunca viu. Você vai experimentar no seu ministério o que você nunca experimentou. Você vai ver a sua voz alcançando lugares que você nunca imaginou que poderia alcançar. Porque eu sei que Deus tem um chamado profético na sua vida, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Por isso, desanima não, não para não, continua, persevera, porque com certeza Deus fará o extraordinário. Deus é bom, Deus que chama, Deus capacita. O Deus que nos chama é aquele também que nos habilita. O Deus que nos chama é aquele também que faz, que derrama a sua unção sobre as nossas vidas, para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deixa eu te dizer, pai de família, você tem uma unção para a sua casa. A unção de Deus está sobre a sua vida, para ser um pai, mãe de filhos. Eu quero dizer que você tem a unção para ser mãe e para abençoar seus filhos. Eu quero dizer, você que é jovem, solteira ainda, você tem uma unção e uma habilidade de Deus para ser instrumento de vida, de salvação, de bênção na vida daqueles seus amigos, na sua escola, onde você está envolvido. Porque a unção de Deus é que está sobre as nossas vidas. E o Deus que nos chama é o Deus também que nos capacita para cumprir o chamado que Ele tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que tem coisas boas vindo sobre as nossas vidas. Tem chuvas de bênção agora mesmo, onde você está. A presença de Deus te envolve. Eu percebo isso, a presença de Deus te envolve e te renova nesse chamado de viver para o Senhor, de viver para as coisas dos céus. A unção de Deus está te envolvendo agora mesmo. A unção do Espírito Santo está te envolvendo de uma forma especial. Agora, onde você está, talvez você fala: pastor, eu já sou velho. Eu quero dizer, a unção continua sobre a sua vida. A unção de Deus continua sobre a sua vida. Aleluia. Deus tem coisas boas e tremendas ainda para fazer na sua história de vida. Em nome do Senhor Jesus, há uma unção sobre a sua vida agora mesmo, que te habilita para o chamado e o propósito que Ele tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por cada irmão que está aqui, ouvindo a Tua palavra. Quero declarar que a bênção e o favor de Deus é sobre a vida deles. E quero declarar que eles vão cumprir o chamado que o Senhor tem para a vida deles. E que eles vão depender desse Pai do céu. E vão ser conduzidos ao chamado e ao propósito que o Senhor tem para a vida deles. Eu os abençoo e declaro que eles são benditos no Senhor e vão cumprir os planos do Senhor. E eu quero declarar que os planos do Senhor não serão frustrados na vida deles, porque eles já são benditos e abençoados em nome do Senhor Jesus. Pai, também quero orar para aqueles que estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que estão tristes, recebam a alegria do Espírito Santo agora. Aqueles que estão fracos, recebam a força do Senhor. Aqueles que estão em dívida, eu quero declarar que suas dívidas serão pagas em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão desempregados, o Senhor abre as portas e abençoa-os de uma maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio em milagres. E eu creio que quando nós ouvimos a Tua palavra, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, milagres acontecem em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, que bênção poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu quero dizer que Deus tem mais para você, Deus tem mais para sua casa, Deus tem mais para sua família, em nome do Senhor Jesus.
e que você possa experimentar do melhor dessa terra e comer do melhor dessa terra. É o que Deus tem para você e para sua casa. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. E não deixe, claro, de compartilhar aquilo que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus assim quiser, em nome de Jesus. Um abraço.